Fala, minha gente, como é que vocês estão? Tudo jóia? Seguinte, já vamos seguir aqui os nossos estudos. A gente vai começar a estudar agora o assunto eficácia das normas constitucionais. Já, ó, eu vou mostrar para vocês esses slides aqui, que já está aí disponível, e a gente vai conversar brevemente sobre o assunto. Olha só, primeiro eu queria que você guardasse a seguinte informação, ela é preciosíssima, tá? Toda norma constitucional, ela produz efeito jurídico. Toda norma constitucional, certo? Umas vão produzir todos os efeitos, outras vão produzir efeitos mínimos, mas toda norma constitucional ela vai produzir algum tipo de efeito, tá? O que acontece aqui é o seguinte, dentro disso que eu acabei de dizer, existe uma classificação que é clássica, que é a classificação do José Afonso da Silva, que aí ele analisando o grau de eficácia das normas constitucionais, ele vai identificar que existem normas constitucionais que reúnem todos os seus elementos para produzir todos os seus efeitos, sem precisar de nenhum complemento, e existem normas constitucionais que, para produzirem todos os seus efeitos, elas vão precisar de algum tipo de complemento normativo, tá certo? Existe uma classificação intermediária, que é a norma de eficácia contida, mas eu queria que a gente tomasse muito cuidado com essa ideia, tá? Primeiro, toda norma constitucional, ela produz algum tipo de efeito jurídico, né? E elas vão aqui ter gradações, tá certo? Deixa eu botar na telinha. Trouxe para vocês aqui, ó, a chamada norma de eficácia plena, segundo a classificação de José Afonso da Silva. O que é a norma de eficácia plena? Elas não necessitam de nenhum complemento legal. Elas já reúnem todos os elementos necessários para serem aplicadas, para tutelarem relações jurídicas, sem precisar de absolutamente nenhum tipo de complemento normativo. Eu trouxe o exemplo aí, ó, artigo 1º e o artigo 2º da Constituição. Artigo 1º diz assim, ó, parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Precisa de alguma coisa para dizer que todo o poder emana do povo e que o povo vai exercer esse poder mediante representantes eleitos ou diretamente? O próprio texto não está fazendo referência a nenhum dispositivo legal, tá certo? Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Eu preciso de algum tipo de complemento normativo aqui para dizer que são independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário? Absolutamente, né, pessoal? Eu não preciso de nada disso, tá certo? Então, isso é aquilo que José Afonso da Silva chama de norma de eficácia plena. São normas que não precisam, ó, tá, vocês estão vendo aqui embaixo, não necessitam de nenhum complemento legal. É por isso que ele assevera 3 características. Ele diz que a norma de eficácia plena ela tem aplicação direta, imediata e integral. Ou seja, não tem negócio de vacatio legis, não tem negócio de a gente vai aplicar parcialmente aqui, não. No momento que está aí no texto, ela tem capacidade de produzir todos os seus efeitos, de ser aplicada de forma direta, integral e imediata, tá certo? Isso é o que o José Afonso da Silva chama de norma de eficácia plena, tá certo? Por outro lado, na sequência aqui, ó, a gente está falando de norma de eficácia contida. O que é a norma de eficácia contida? A gente vai perceber que no texto constitucional, a norma de eficácia contida, ela é uma norma que vai precisar, ela vai ter uma lei, ela vai precisar de algum ato normativo posterior que vai reduzir o alcance da norma constitucional. O grande exemplo que sempre aparece em prova, eu vou até tentar sublinhar aqui, deixa eu ver se eu encontro o dispositivo aqui, né, porque às vezes é ruim de conseguir encontrar, mas deixa eu encontrar aqui, ó, o dispositivo para eu poder mostrar para vocês aqui, ó. Opa, apareceu, tava procurando, né? Fica claro aqui, às vezes eu não consigo. Olha só, o maior exemplo que sempre cai em prova de norma de eficácia contida, artigo 7º, inciso 13, que ele diz o seguinte, ó, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidos o quê? As qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, veja, o texto constitucional ele está estabelecendo uma regra. Que regra é essa? Que todo mundo pode desenvolver qualquer atividade, ofício ou profissão, exceto naqueles casos em que a lei estabelece algumas qualificações. Por exemplo, você não pode ser advogado se não for formado em direito, se não tiver passado no exame de ordem. Você não pode ser médico se você não tiver uma formação superior e não tiver regularmente a inscrição no respectivo conselho de classe. Então, veja, a regra geral. Todo mundo pode
exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão. Mas, em algumas situações, a lei impõe requisitos. Ou seja, a lei vai reduzir o alcance da norma constitucional. Se, por um lado, a norma está dizendo que todo mundo pode fazer qualquer atividade profissional, existem outras situações em que a lei diz, não é assim não. Tem alguns requisitos aqui que precisam ser preenchidos. Então, a norma de eficácia contida, ela tem o seguinte, ela tem uma lei que vai reduzir o alcance da norma. Então, a finalidade da lei aqui, na norma de eficácia contida, é fazer o quê? É reduzir o alcance da norma constitucional. Por isso que José Afonso da Silva, inclusive, diz assim, a norma de eficácia contida, ela tem aplicação direta e imediata, mas a sua eficácia ela é restringível. Por quê? Porque a lei pode restringir o alcance. Se você olhar esse exemplo que eu acabei de colocar, o inciso 13, que é o que normalmente aparece na prova, você vai acertar a questão. Então, a norma de eficácia contida, aplicação direta, imediata e de eficácia restringível, tá? Enquanto que a norma de eficácia plena, ela é integral, ela é aplicada integralmente, na norma de eficácia contida, a lei pode reduzir o alcance da norma constitucional, tá certo? E aí, voltando para a telinha, eu trouxe aqui mais embaixo a chamada norma de eficácia, o quê? Limitada. O que é a norma de eficácia limitada? É aquela norma, pessoal, que ela vai precisar de um complemento normativo para que ela produza plenamente os seus efeitos, certo? Veja o exemplo aqui, artigo 37, inciso 7, que diz assim, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Esse artigo 37, inciso 7, pessoal, ele está lá, como vocês conseguem perceber, na parte constitucional que estabelece direito de servidor público, certo? Então, é direito do servidor público exercer greve nos termos e nos limites estabelecidos por lei específica. Ou seja, eu só vou poder plenamente exercer o meu direito de greve quando a lei regulamentar o assunto. Diga-se de passagem, a lei nem foi criada até hoje, né? Lá em 2008, no mandado de injunção 712, o STF determinou que fosse aplicada a lei que regulamenta a greve na iniciativa privada para o servidor público, né, civil, enquanto não for criada a lei. Até hoje essa lei não foi criada efetivamente pelo parlamento. Então veja o detalhe aqui. A lei, na norma de eficácia limitada, ela vai ampliar o alcance da norma constitucional. Eu tenho aqui um fiapinho de direito. Que direito? Direito de greve. Mas eu só vou poder exercer plenamente, ou seja, o meu direito só vai ter efetivamente regulamentação, ele só vai ser expandido mesmo quando a lei for criada para regulamentar o direito de greve. Por isso que o José Afonso da Silva também estabelece 3 características da norma de eficácia limitada. Ela tem aplicação indireta, imediata e dependente de complementação, certo? Então, repare bem aqui o detalhe. Na norma de eficácia limitada, a lei amplia o alcance do direito, amplia o alcance da norma. Na norma de eficácia contida, a lei faz o quê? A lei reduz o alcance da norma constitucional, tá certo? Só que aí tem uma outra subclassificação, que é a seguinte. Vou voltar na telinha para vocês observarem, tá? O José Afonso da Silva, ele divide a norma de eficácia limitada em norma de eficácia limitada de princípio institutivo e norma de eficácia limitada de princípio programático, certo? Norma de princípio institutivo são aquelas normas constitucionais que precisam de lei, que regulamentam, né, e que tratam de organização do Estado ou da administração pública. Se você abrir aí, por exemplo, o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, você vai ver que o artigo 18 vai dizer que para a criação de município, o município só pode ser criado num tempo determinado por lei complementar federal. Então, isso é um típico caso de norma de eficácia limitada de princípio institutivo. É um dispositivo que precisa de lei para que produza plenamente os seus efeitos e trata de quê? Trata de organização do Estado, certo? Criação de ente federado. E a norma programática, pessoal, é aquela norma que traz consigo, ela carrega consigo um princípio. Então, ela direciona, né, a atuação do Estado. É aquilo que Canotilho chama de constituição dirigente ou constitucionalismo dirigente. O maior exemplo é o artigo 3º da nossa Constituição. O artigo 3º fala de construir, de erradicar, de promover, de garantir, né? Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso tudo é feito a partir de quê? A partir da atuação do poder público, de criação de políticas públicas e etc. Certo? Então, norma de eficácia limitada, o elemento essencial eu preciso de complemento normativo para que ela produza todos os seus efeitos. Enquanto não houver esse complemento normativo, a gente diz que ela é uma norma de eficácia plena, eficácia limitada, então ela tem aplicação imediata, né, indireta e dependente de complementação.
certo? Ela pode ser de princípio institutivo, quando é a lei responsável por trazer alguma regra de organização para o Estado, e ela é programática quando ela estabelece algum tipo de princípio que vai direcionar a atuação do Estado, principalmente para concretizar direitos. Então, essa é a classificação de José Afonso da Silva quanto à eficácia das normas aqui constitucionais, beleza? Então, espero que você tenha aprendido aí a eficácia das normas constitucionais a partir da classificação de José Afonso da Silva, e no próximo bloco, na próxima aula, a gente continua nossos estudos aqui de teoria da Constituição. Então, forte abraço, até lá.